Eu sempre evito falar um pouco sobre tragédias no geral aqui no canal. Isso porque nessa corrida por conteúdo, muita informação acaba sendo perdida, o que pode levar a uma conclusão precipitada. Mas tentando ser imparcial nas análises, hoje eu vou falar sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira sobre o rio Tocantins. Fala mais da engenharia. Hoje vamos falar sobre um evento trágico que aconteceu com a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que fazia a ligação entre as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e a cidade de Estreito, no Maranhão, e que passava sobre o rio Tocantins. É importante dizer que eu estou fazendo uma análise preliminar do ocorrido, com as informações que eu consegui levantar na internet. Porém, ela não passa de uma análise preliminar. Eu digo isso porque a real causa do desabamento da ponte precisa de um processo de análise e investigação muito mais minuciosa do que uma simples pesquisa na internet. O que eu vou fazer aqui é mesclar um pouco do meu conhecimento em estruturas de concreto com algumas informações que eu consegui levantar. Eu vou separar esse vídeo em 4 etapas: o histórico, materiais, manutenção e a ponte em si, que serão importantes para dar uma visão geral da estrutura como um todo. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar um pouco sobre a história e histórico da ponte. Tudo começou lá em 1955, quando se discutia a ligação das cidades de Tocantinópolis e Porto Franco. Veja que a discussão inicial era de executar uma ligação de 2 cidades diferentes das cidades de Aguiarnópolis e Estreito, porém a ideia não foi para frente. Foi no governo de Juscelino Kubitschek que a ideia de uma ligação que passasse sobre o rio Tocantins foi incorporado ao plano da rodovia Belém-Brasília, também conhecido como BR-010 pela empresa Rodobras, que na época era uma estatal criada pelo então governo para gerenciar o desenvolvimento da rodovia. Definindo a rota da rodovia, o projeto foi iniciado em 1958 e a princípio a ligação que passaria pelo rio Tocantins foi prevista através de uma ponte com 429 metros de comprimento e 19 pilares de sustentação. Só que com falhas durante a execução e implantação do projeto, em 1959, a então Rodobras resolveu contratar outro engenheiro para revisar o projeto. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importante, que é a data. As obras foram iniciadas em 1959 e teve seu término em 1961. Para uma ponte ao longo desses 63 anos de atividade, não é apenas o peso da estrutura que deve ser levado em consideração, mas também os efeitos da idade sem manutenções. Falando um pouco sobre o projeto, a ponte foi revisada pelo engenheiro Sérgio Marques de Souza, que na época era considerado referência em projetos de ponte aqui no Brasil.